E realmente me surpreendeu, Tony, porque mesmo com todo o trabalho sério que a gente faz, e eu com esse preconceito que eu tinha das mídias sociais, hoje eu vejo gente de todo o Brasil, de todo o mundo, que começou a seguir a gente e eu consegui passar o que a gente é, a seriedade da Dr. Veit. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais um episódio aqui do nosso Geração G4, nosso podcast aqui do G4 Educação, onde a gente convida alguns dos nossos alunos, alguns dos membros do G4 Clube, do G4 Scale, para virem aqui e entregar para vocês alguns insights, alguns conhecimentos que vocês eventualmente possam aplicar aí no seu negócio. Eu sou Tony Celestino, sou um dos cofundadores aqui do G4 Educação e hoje eu tenho comigo aqui um convidado, um amigo super especial, ele que vai trazer aqui um case muito bacana, também da área de saúde e de como que ele aplicou os conceitos para não somente ser um profissional dessa área de saúde, mas também se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, e, obviamente, um gestor 4.0, Então, estamos falando aqui do meu querido amigo Dr. Veit. Veit, seja muito bem-vindo aqui a esse episódio, uma honra estar com você aqui, batendo esse papo, e a ideia é exatamente essa, a gente trazer um pouquinho de insight, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de aprendizado aí para quem está nos assistindo, Mas antes de a gente entrar aqui nesse papo e falar um pouco do que você aprendeu e do que você pode ensinar aqui para a galera, muito bem-vindo, mas se apresenta aí um pouquinho, pessoal, conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história, que é muito legal pra gente. 22 anos, 22 anos. Não de idade, 22 anos de idade, cada perna. Olha que eu sempre fui o mais novo da turma em tudo na vida, hein? Que legal. Agora aqui no G4 que eu passei a não ser. Me surpreendi, você vê como na vida a gente tem que buscar desafios, Faz parte. Tony, querido, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradecer aí a ti, em nome de toda a família G4, aí, o time de alta performance do G4, que me acolheu aí com muito carinho, desde que estive na imersão e depois me convidando para o clube. Está sendo uma jornada muito forte para mim e estou muito feliz de estar aqui. Isso já dá para emendar um pouco na tua pergunta. Eu me desafio muito desde muito cedo, assim, sempre fui muito instigado. Principalmente meus pais sempre me colocaram no fogo desde novinho. Eu sou aquele menino que... Minha família é do sul do Brasil, e meu pai foi daqueles desbravadores que foram para Mato Grosso, Rondônia. Eu era de uma cidade pequena, e quando tinha aqueles cursinhos do Sebrae, antigamente, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe me matriculava nos cursos de oratória, de vendas. Já novinho assim. De gestão. Aí eu fazia com 10, 11 anos o curso com os empresários, o prefeito, e eu lá. E adorava, sempre gostei muito do desafio, de ouvir coisas novas, de time, de atendimento. Não existia o conceito como tem hoje, CX, não tinha essas coisas, mas eu sempre fui apaixonado por gente. Sim. Por ver brilho no olho, seja no que for, sabe? Seja no nosso time de natação, que era eu e minhas 2 irmãs, eu gostava de fazer a camiseta pra gente, passando uma mensagem sempre positiva da vida. E nessa história toda de vir desde cedinho, estando numa família de saúde e sempre empreendendo e fazendo curso de inovação. Você já é a 5ª geração de odontólogo. De odontólogo agora, ou saúde? Na área de odontologia. Na área de odontologia, meu bisavô, avô, pai, tios, agora está vindo uma nova geração já. Que legal. É mais de um século aí de tradição na odontologia. Lógico que eu posso dizer assim que a odontologia, nos 100 anos antes de começou esse quarto que pegou a minha geração agora, eu acho que ela evoluiu bem pouco perto do que evoluiu no último quarto de século. Imagino. E eu digo para o meu pai, para meus tios avós, que eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa geração que pegou tudo acontecendo de forma muito forte, muito intensa, e nós vamos falar um pouquinho disso, seja na área de implantodontia, que eu ajudei a participar do processo que mudou a implantodontia no mundo, que é um implante de carga imediata, que faz um trabalho de 5, 6 anos, a gente faz num dia, o paciente sai com todos os dentes na boca, opera de manhã, sai à noite. Mas falando de disrupção, de momento nessa jornada de vida, eu comecei sempre tudo muito cedo, seja escola,
como era cidade menor, a melhor escola era 1 ano e pouco na frente do meu, então eu saí cedo, entrei na faculdade com 16, no mestrado com 20, no doutorado com 23, montei minha própria clínica com 20. Mas isso lá? Na realidade, a formação minha principal foi em Campinas, mestrado, doutorado, e eu vi a oportunidade no Rio de Janeiro de abrir o conceito de serviços nossos, né? Entendi. Eu, desde pequenininho, ficava olhando o que meu pai fazia bem, o que meu tio fazia bem, o que meu avô fazia bem, e a gente percebia que tinha vários insights. Ou eu tinha uma clínica que tinha grandes profissionais, mas em termos de filosofia, acabava dando uns choques, e para a clínica acabava não funcionando. Via grandes profissionais, só que ele isolado, faltando estrutura. Depois, com o tempo, eu vi começando a nascer essas clínicas mais comerciais, de rede, etc., com muita estrutura, muita comercialização, faltava um pouco da qualidade que a gente queria, e eu fui criando na minha cabecinha desde novinho, gostando de gente, gostando de odontologia, mas gostando de inovação, de entrega, de brilho no olho, de CX, que não se chamava assim, né? A gente foi criando o conceito do que hoje a gente chama de Dr. Veit Philosophy, que já a gente fala que veio dos insights daqui, o nosso conceito. E eu vi uma oportunidade no Rio de Janeiro da gente inovar, né? Quando a gente fez o mestrado... Então, você se formou lá em Campinas e aí enxergou que um mercado interessante seria o Rio de Janeiro. Eu tive algumas experiências de convívio com o Rio, e vendo o Brasil, vendo o Sul, onde tem minha família, vendo o Norte, onde estavam meus pais, São Paulo, onde eu estudei, percebi que o nicho Rio de Janeiro era interessante, porque era um lugar que eu poderia investir bastante para ter uma estrutura diferenciada. Sim. Porque o Rio, ele atrai gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu achei que era difícil eu investir muito numa cidade do interior, para ter estrutura, para ter gente, para ter um mínimo de giro, por mais que eu quisesse ser alta performance. E escolhemos o Rio. Então, comecei ali o nosso projeto, eu tinha 20 anos quando eu montei minha clínica, eu me formei, fiz mestrado, doutorado já, mas estava na minha cabeça ali aquela ideia de disrupção, de fazer algo diferenciado desde o primeiro momento que o paciente entra dentro da clínica. Então, de lá para cá, a gente continuou com uma formação muito forte, comecei a misturar, dar palestra pelo mundo, pelo que eu aprendi de diferente, e aprendizados, fellows, etc. E chegando até aqui, dando uma resumida, o que me chamou muita atenção, você me falando agora, né, 22 em cada perna, é que sempre eu fui o mais novo da minha turma, até chegar ao G4. Até chegar ao G4. Vê que o tempo passou, né? Foi interessante isso, foi um choque para mim. Legal. Porque acabou que as coisas vão dando certo, e na odontologia, apesar de eu ter outros negócios em volta, que eu vim aprender com vocês como fazer a rodinha girar, já que a gente não abre mão de qualidade, performance, público premium, então eu tenho um tamanho que eu posso ter, tá ali que eu tô 22 anos e eu trabalho muito, né? Tenho as minhas outras operações, mas a clínica me exige 70, 80 horas por semana. Então, quando eu vi, eu falei, opa, deixa eu sair um pouquinho disso aqui. Tive a oportunidade de ser convidado aí para o G4 Club, depois da imersão, que tem me feito muito bem. E aí, gente, eu percebi que tinha gente muito fera, e eu não era mais mais novo da turma, de longe, né? Temos ali Lineuzinho, tem gente de 30 e pouco, tem de até 20 e pouco. Tantos, Lineu tem 26, eu acho. E, lógico, tem o pessoal que tem um pouco mais de idade que eu, mas assim, vi que não tinha idade. E eu comecei a me enxergar naqueles meninos, né? Eu sempre vinha com as minhas ideias diferentes no meu mestrado, no meu doutorado, que o pessoal tinha o dobro da minha idade, no mínimo. E eu tô aqui muito feliz. Que bom. Tem dado um choque muito positivo e a gente tá feliz de estar saindo da zona de conforto mais uma vez. Que legal. Então, para contextualizar um pouco, pessoal, Dr. Veit é um dos mais renomados odontólogos, né, aí do país. Né, atende, né, tem seu consultório lá no Rio de Janeiro, atende clientes do Brasil inteiro, até do mundo, né? Sim, a gente... São mais de 30 mil... São mais de 30 mil bocas, pacientes, né, que já passaram aí pelas mãos do Dr. Veit. Verdade. E a gente sempre atendeu gente do Brasil inteiro e do mundo. Da pandemia para cá, que deu um salto muito grande, né? A gente começou a aceitar fazer aquele primeiro pré-consulta online. Interessante. Então, eu percebi que muita gente já nos seguia, né? Apesar de ser muito disruptivo e inovador, eu era um pouco tradicionalista na questão de comunicação. Tem um programa de rádio, foi o primeiro programa de rádio do Brasil, são 12 anos de rádio,
Você tem 12 anos de rádio. Na rádio, todos os dias, na maior rádio do estado do Rio, na JBFM, e a gente estava ali tradicional, fazendo matérias aqui, dando palestras ali, mas de uma forma mais ali conservadora. Eu era um pouquinho contra as mídias sociais, acredita, Tony? Mentira. Eu era o cara... Então já vamos puxar esse ponto aí para o papo. Porque, de novo, né, como eu falei, provavelmente, né, nós vamos ter aqui uma boa parte da nossa audiência vai ser dessa profissional da área de saúde, ou empresário, né, da área de saúde, odontólogos e tal. E uma característica do Dr. Veit é que, eu quero entender como que foi, porque isso a gente nunca conversou, Sim. Mas ele tem 1.200.000, 1.100.000 seguidores. A gente tá com 1,5 milhão agora. 1,5 milhão. Tem 1,5 milhão de seguidores. E tem um engajamento fantástico. Eu lembro de um dia lá no encontro do G4 Clube, você estava fazendo uma live do nada, não era aquelas lives combinadas, gravadas, marcado, com horário marcado, nem nada. Você estava fazendo uma live entrando na festa de encerramento. Sim, verdade. Você me puxou, Tony, vem cá, dá uma olhada. Aí eu dei uma olhadinha ali, quantas pessoas estavam assistindo, tinha tipo 10 mil pessoas assistindo consecutivamente lá. Como que isso funcionou, né? Como que isso começou, essa questão da rede social? E o que é que você aconselha para quem está, né, nos assistindo aqui e querendo começar a fazer esse trabalho de rede social, que é da área de odontologia, que é da área de saúde? Você aconselha a fazer? Você não aconselha? E se sim, que dica que você pode dar para esse pessoal? Olha que interessante isso, né? Isso é um assunto bem curioso desse momento, já que você gosta de, aqui no teu programa, falar de curiosidades. Eu sou muito inovador, muito disruptivo. Busco onde for no mundo inovação, tanto é que a gente criou a primeira empresa de produtos de higiene oral do mundo, de uma clínica odontológica, para que os meus pacientes tivessem em casa o nosso conceito. Fui atrás do implante que revolucionou tudo, mas ao mesmo tempo, como eu não abro mão de qualidade, de seriedade na entrega, eu fiquei muito com o pé atrás ali no início com as mídias sociais, Tony, porque pegou uma geração que estava vindo ali com a minha um pouquinho mais jovem e o pessoal misturando muito a postura de como estava ali nas mídias sociais. A gente passou por isso também, muito charlatão, né? Muita gente fazendo coisa errada, você fica com medo de se misturar e de acabar sendo confundido, né? Gerando uma insegurança com aquilo tudo. Então eu preferi ficar por muitos anos de uma forma fechada. Mas fazendo o meu trabalho, um trabalho muito sério, eu tive a liberdade de fazer muito tempo rádio, faço até hoje, porque é um público, a gente tem ali 300 mil ouvintes minutos, é muito forte, e aquele público foi acompanhando a gente na rádio com aquela curiosidade de conhecer quem que estava por trás da voz. Fiz sempre matérias muito profissionais, muito técnicas, falando das inovações, da reabilitação oral, de implantes de carga imediata. E aí a gente começou a lançar mídias sociais com os produtos Veit Smile, que você conhece, que aqui a gente trabalha aqui no G4. E aí teve lá o Facebook no início, aí depois as minhas pacientes já até as de mais idade, que fazem implante total, falam, mas Dr. Veit, você sempre foi tão arrojado, inovador, e essas suas mídias sociais só mostram produto, só mostra essas coisas, a gente quer você, quer ver a sua cara, quer ver você falar com a gente. E aí o pessoal do nosso marketing falando, viu, doutor, você está muito com o pé atrás, não está querendo ir para as mídias sociais. Fomos levando até que uns 6 anos atrás, não teve jeito. A gente tinha vários perfis do nosso projeto social do Natal Azul, do projeto ambiental Salve Planeta Azul, da Veit Smile, da clínica. Mas quando eu realmente fiz um Instagram, né, principalmente o Instagram, que das mídias é a minha mais forte, com o meu rosto, com a minha face, Dr. Veit, mas sem fazer firula, criar um avatar, sendo você. O que eu sou, verdadeiro, falando as coisas que eu penso, seja do que for desse guarda-chuva de assuntos que a gente trabalha, seja no trabalho sério ali de equipe, seja no trabalho de odontologia, na parte social, pum, explodiu. Acho que tinha ali um capital de ouvintes da rádio que me acompanhava há muitos anos. Já transferiu para lá, né? Transferiu automaticamente. O pessoal começou, alunos, muitos colegas nos seguem que vão estar ouvindo aqui esse nosso podcast, muitos estudantes e pessoas que já são especialistas, que vêm do Brasil inteiro para fazer cursos
de imersão com a gente, agora vai ser algo um pouco maior. E essa audiência, né, que foi se construindo lá, hoje ela ajuda no negócio? Sim, é algo que você aconselha? Você se arrepende de ter feito? Sim. Faz sentido? O que aconteceu? Tiveram momentos de boom. Teve um momento inicial que tinha esse capital de pessoas que queriam acompanhar a gente, e teve momentos de pessoas importantes que a gente atendeu, sejam grandes empresários, grandes artistas, né, e pessoas que são gratas, assim. Teve um momento ali, a cantora Alcione, que é hoje uma grande amiga, que ela realizou o sonho da vida dela, que é reabilitar a boca dela, e teve um momento que ela me ofereceu no meio da pandemia uma live para o Natal Azul, para arrecadar fundos. São momentos que eu tive picos de milhares e milhares de seguidores que começaram a nos acompanhar, e espalho pelo mundo. E realmente me surpreendeu, Tony, porque mesmo com todo o trabalho sério que a gente faz, e eu com esse preconceito que eu tinha das mídias sociais, hoje eu vejo gente de todo o Brasil, de todo o mundo, que começou a seguir a gente, e eu consegui passar o que a gente é, a seriedade da Dr. Veit, de diagnosticar com qualidade, de planejar com qualidade, de entregar com qualidade, de fazer o pós com qualidade. A gente o grande segredo, pessoal. O que é o grande segredo, né? É o conjunto, é o antes, o durante e o depois. Eu acho que é o que diferenciou sempre a gente. Eu tinha medo se eu ia conseguir passar de longe isso. E realmente impactou muito, seja na Veit Smile, que é produtos para o Brasil e para o mundo, que ajuda demais, mas para a clínica. Hoje eu recebo gente do mundo inteiro, inclusive da terra da implantodontia. Mês retrasado eu fiz um trabalho que é o implante mais difícil que existe, que é a última carta na manga para pessoas que já fizeram várias cirurgias de enxerto, deu errado, ficou mutilada e não tem mais nenhuma chance, teria que ficar anos fazendo enxerto do ilíaco no hospital. E eu coloco uns implantes aqui no implante zigomático, no osso zigomático, e no mesmo dia a pessoa sai com dentes. Eu recebi uma pessoa da Suécia, que é o país onde foi desenvolvido o implante dentário. Que legal. Você imagine uma coisa dessa, uma pessoa vir da Suécia, reconhecimento. A terra do implante, onde o Dr. Branneman começou a fazer implante, foi um dos meus mestres, me aceitou, tá ali junto, na época que eu era novinho, de tá aprendendo, e a gente perdeu ele há um pouco tempo, devido à internet. A pessoa encontrou a gente, começou a pesquisar, começou a traduzir, porque eu não tinha tudo em inglês, né? A gente nem sempre faz as legendas seguindo, e não tem limite. Lógico que a dica que eu dou, seja verdadeiro, seja cuidadoso. Eu sempre fui muito cuidadoso. Eu acho que tem as questões de inovação, porque tem que estar dentro da gente. Não adianta você ser na internet o que você não é na prática. Como a gente sempre foi muito sério, inovador, disruptivo e entregamos muito, para mim foi simples. Eu só tomei cuidado para a gente não ficar misturado com algumas coisas que eu vi que não era legal. Entendi. E realmente hoje é muito importante, seja para a clínica, mesmo sendo uma clínica que não é uma rede, é uma clínica premium para receber quem quer resolver, seja para nossa escola que está vindo aí, para os dentistas que hoje querem vir fazer os cursos com a gente de todo o Brasil e do mundo, seja para os produtos. Então realmente é um mundo sem fio isso aqui, né, que a gente está fazendo agora. Verdade. De repente vai ter alguém aqui vendo a gente lá no Japão e vai estar acompanhando isso aqui, vendo que é importante, seja para alguém da área de saúde como eu, a gente está aqui tendo humildade para inovar e aprender com vocês. Você falou aí um pouco já dos produtos, né, da Veit Smile, né? Então, assim, estou entendendo que você começou sua carreira como dentista, assim que se formou, você já resolveu, ao invés de trabalhar no consultório de alguém, você abriu o seu próprio consultório, né? Sim. E, pelo que você me falou, pouco tempo depois você já lançou uma linha de produtos, né? Sim. Por qual motivo você lançou essa linha de produtos? O que é que ela representa do seu negócio? Você acha que foi uma questão, na época era uma questão mais só de querer ter os seus produtos? Ou já foi uma visão do tipo, não, eu como dentista eu tenho uma certa limitação, preciso ter uma outra linha de receita também, preciso ter uma outra... Qual que foi por trás? Qual que é a história por trás? A realidade mesmo, Tony, é que eu fiquei muito preocupado com o longo prazo do trabalho que eu entrego. Tá. Então, a Veit Smile, ela é o suprassumo da filosofia do Dr. Veit.
Como eu comecei muito cedo a fazer reabilitação oral grande, na época não se chamava lentes de contato, eram facetas de porcelana, os implantes de carga imediata, né? Então, para quem está aqui e não for da área de saúde ou quem está iniciando na odontologia, existem uns implantes dentários, que vai fazer 60 anos, que para fazer uma boca difícil dessas que eu te falei, demora 3, 4, 5 anos de cirurgias. Uau. E eu fiz parte da turma que começou no Brasil, junto com os suecos, a desenvolver um conceito chamado carga imediata. E eu fiz parte da inovação, da fundação desse movimento. E a gente aprendeu a fazer um implante, ou 2, ou 3, ou uma boca inteira, e no mesmo dia que eu opero o paciente de manhã, ele já sai à noite com os dentes. Fantástico. Então, 4, 5 anos em um dia. Então, isso foi muito disruptivo. Eu sou de me entregar de corpo e alma, eu rodei o mundo atrás de tudo que eu precisava, tive pessoas especiais ao meu lado, Dr. Edson Menezes, Dr. Geninho Tomé, que hoje é a maior marca de implante do planeta, né? O dente foi comprado pelo grupo suíço. Legal. Imagine, a número 1 do mundo, ele estava na minha turma de mestrado, e então a gente estava ali aprendendo e ele já criando a maior indústria que fabricou o melhor implante para isso. Eu fiz parte desse movimento. E isso tudo foi acontecendo de uma forma muito potente. Como eu percebi que o pessoal da geração anterior a mim, eu ouvi as histórias do meu pai, dos meus tios, dos meus avós, muito implantodontista tinha uma margem maior e não queria saber de fazer manutenção dos implantes, só queria operar. Só queria fazer o principal. Passava 5, 10, 15 anos, começou a ter muito problema. Porque a maior inovação do implante dentário, para o melhor cirurgião que eu possa ser, ou amigos possam ser, o melhor implante, o melhor produto para o implante nosso dar certo, e o meu mote é implantes dentários com longa vida, é uma escova de dente, é um fio dental, é um irrigador oral. E eu indicava os produtos para o meu paciente, e como eu comecei trabalhando muito, Tony, como eu ajudei a desenvolver algo muito inovador, eu comecei operando 200 implantes mês. Eu falei, eu vou ter que ir para onde com 40 anos? Será que meu filho não vai poder ser dentista? Imagine, se eu não tivesse sucesso, longevidade dos meus implantes. Então, eu criei um programa de manutenção para implantar desde o início. Então, sempre, todo mundo até hoje na clínica, começa por mim, 1, 2, 3 horas de consulta, reconsulta, planejamento, diagnóstico, comunicação, explicando tudo do início ao fim. A execução com entrega alta, laboratório protético próprio, que é muito importante ter o equilíbrio da oclusão depois do implante, mas eu senti a falta do programa de manutenção. Consegui embutir um conceito de um programa hoje que é seguido por várias escolas do Brasil e do mundo, que o paciente volta a cada 6 meses para fazer o controle, dentro de um protocolo nosso, e percebi que ele não comprava a escova que eu falava. O irrigador que eu te mandei, eu já tinha d'água que eu pedia, o passa-fio, a interdental. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com esses pacientes? Ele fala, não achei, doutor. Ser humano, como nós. Às vezes, se você não tem tudo como ali, não vai. Ou então até não entende, né? Às vezes. Você passa, ele fica dia atrás, e aí eu comecei a investir nisso. Comecei a rodar o Brasil atrás de fábrica, com os desenhos das escovas que eu queria, do irrigador que eu queria, rodar o mundo. Fui para todos os continentes, Tony, atrás. Depois que eu tinha investido muito tempo e muita grana para desenvolver uma linha para os meus pacientes, aí eu percebi que aquilo virou um negócio extra. Então, ela foi criada para os meus pacientes, acaba que a nossa clínica é o centro de desenvolvimento de um público AAA exigente, e hoje a Veit Smile é uma empresa paralela do grupo Dr. Veit. Então, isso aconteceu focado no cliente, na experiência, que eu acho que é mais ou menos o que vocês fazem com o G4. Vocês foram começando a criar produto para os meus funcionários, né? Para os meus parceiros que às vezes estavam num nível, um step abaixo de mim. De repente, hoje virou um monte de produto extra da escola G4. Perfeito. Então, na realidade, a gente percebe que o que é verdadeiro, ele acaba dando certo. Então, acho que a Veit Smile foi criada dessa forma. Hoje, sim, é uma empresa aqui, tem muita gente grande hoje namorando a marca. A gente tem um aprendizado aí de 20 anos nisso, já apanhamos muito, já investi muito, já apanhei muito da minha esposa o quanto que eu investi, mas hoje a gente já tem várias propostas de gente grande e está acontecendo movimentos muito interessantes com a Veit Smile para que a gente possa escalar a nível Brasil e mundo. Estamos muito felizes com isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Né, você focou muito
na dor do seu cliente, né? Foi. Então, tipo, você fazia o atendimento para ele e você tem, né, na sua filosofia aí de atendimento essa preocupação com o cuidado pós, né, atendimento, e percebeu que alguns deles não estavam seguindo as suas, né, orientações para adquirir os produtos e tal. Você falou, bom, então eu mesmo vou criar a minha marca e vou eu mesmo vender para eles, porque eles já saem daqui do meu consultório meio que... Mal sabia o quanto que eu ia ralar nesse sonho, investir, né? Investir. Nossa, de tempo, de grana. Mas aí com isso, né, falando em termos de negócio, você acabou criando um novo negócio, Sim, né? Então hoje você tem... criamos um braço ali. Você tem o grupo Veit, você tem a clínica, né, o consultório, e você tem a marca, né, de produtos para De higiene oral, de oral care, que a gente chama. De oral care da Dr. Veit, né, ou da Veit Smile. E como o negócio é bacana, porque uma dificuldade de um dentista, por exemplo, eu tive a chance de ser a primeira clínica de implante de carga imediata do Brasil. Eu tive convites de grandes empresários, mas eu nunca consegui perceber uma Dr. Veit sendo replicada no nível de entrega que a gente tem, Tony. Entendi. Isso para empresário é difícil, né? Você tem um limite. E saber dizer não, para mim, foi muito importante. Para quem sempre foi muito disruptivo, inovador, empreendedor, eu sabia que o modelo Dr. Veit, ele não era feito para eu ser uma escala. Então você disse não para algumas oportunidades de escalar a clínica, é isso? Muitas. Legal. Eu fui percebendo, eu tenho uma E sócia... você acha que foi a decisão certa? Eu tenho certeza. Legal. Eu tenho certeza. É muito importante a gente saber o que a gente não quer também, ou o que a gente não pode diante do que a gente criou. Sim. A não ser que eu tivesse outro tipo de produto. Mas a Dr. Veit, que é esse conceito que a gente criou e depois foi incorporada a doutora Cíntia, que fez com vocês a imersão, que é minha sócia. Ela é uma pessoa de muita alta performance, qualidade. A gente junto buscou excelência máxima. Fantástico. Se eu já buscava excelência, ela veio... Então a gente percebeu que ali a gente tinha que ser o que chamam hoje, saem matérias, como a gente fosse o pitangui da odontologia. É esse conceito de ser não uma rede de clínicas. É um posicionamento, né? Mas ser um centro de referência para a odontologia mundial de alta performance. Hoje a gente é isso, os nossos números são em cima de números com alta performance, né? Então a gente teve que abrir mão. Eu tenho um centro hoje que vai se transformar no Instituto Dr. Veit Philosophy, que é bem maior. E temos a Dr. Veit Leblon, que já tem vários amigos que tratam com a gente. E dentro desse conceito, os produtos vindo e essa escola que está vindo para frente, que já é muito do que a gente está trocando aí nesse 1 ano de G4, para onde a gente consegue, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor. Acho até estranho chamar de doutor. Veit. Você fez a imersão em outubro do ano passado, né? Nós estamos gravando esse episódio aqui em outubro, né, de 2022. Então, 1 ano, né, de G4. O que é que foi que te levou, né, mais uma vez, pensando em quem está nos assistindo aqui, né, pode ter muita gente dessa área, o que é que levou, né, um odontólogo, né, já super, né, bem sucedido, respeitado, conceituado, a pensar, putz, e a gente sabe, né, é uma área, né, área de saúde, área de odontologia, é uma área que vocês não param de se preparar, de se atualizar muito na área técnica, né? Sim. Vou me especializar, surgiu uma nova metodologia aqui de implante, vou me especializar nisso e tal, mas o que levou você para parar e pensar, putz, não, agora eu quero me especializar em gestão, quero me especializar um pouco mais em negócio, sendo que você já era um cara super bem sucedido e tal. O que é que te levou a nos procurar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, nesse 1 ano, o que é que você reparou de mudança, de diferença, de aprendizado, de algo que você possa, né, ter aplicado no negócio ou na sua vida, que possa servir de alguma maneira aí para os nossos ouvintes? Eu acho que foi um conjunto de fatores muito especial. Na realidade, a dor nos leva a tomar atitudes, né? Então a gente teve uma dor muito pesada, que foi a pandemia. E essa dor nos tirou da zona de conforto. A gente estava ali, eu estava 20 anos trabalhando igual um louco, de repente a gente teve que parar e foi um momento muito duro que a gente deu as mãos para poder continuar ajudando as famílias do Natal Azul ali, 2.000 famílias, os colaboradores da gente, tentar manter a roda girando da forma mais positiva possível, os nossos pacientes bem atendidos, mas sobrou ali um pouco de tempo. Para quem está na operação como eu. Tem gestão, tem tudo, mas eu sou
ali... Bota a mão na massa. Tô ali junto e firme, rodando nisso tudo. Então a gente começou a ouvir, e tá na internet, ouvir vocês, e vir ali, eu falei, não, vamos lá, vamos parar um pouco, vamos dar uma repensada nesse conjunto de ideias. E eu percebi que a gente sempre teve uma dificuldade de pegar produto de prateleira. Por exemplo, o nosso sistema de gestão é o sistema de gestão que eu tive que encarar, fazer aquele sistema de gestão próprio. 7 anos ali fazendo, porque nenhum sistema de gestão de prateleira servia para a clínica Dr. Veit, que é a clínica que tem o laboratório de prótese mais top que eu conheço hoje no Brasil, dentro da minha clínica. O laboratório de prótese dos sonhos, que faz as lentes de contato mais lindas que eu sonhava, num dia, se eu quiser, implante de uma boca inteira no dia. Então, essa gestão, os sistemas não tinham. Tem toda uma forma de protocolo de trabalho para um programa de manutenção, diagnósticos, tomógrafos, toda a parte de imagem toda dentro. A equipe toda dentro de uma filosofia, hoje os dentistas todos estão lá, foram residentes nossos, então tem todo um jeitinho que é difícil de você conseguir ver inovação fácil, fazendo um curso padrão de MBA e seja o que for. E para mim foi excelente achar a imersão, porque ela sai do contexto, eu estou ali com um monte de gente muito mais inteligente que eu, como diz aquela frase de vocês, seja o mais burro da mesa, né? E isso começou a tirar a gente da zona de conforto. E sempre eu fui chamado para montar escolas grandes. Sim. Faculdade de especialização, mestrado, doutorado, até porque eu tive essa formação acadêmica. Exato. E posso fazer isso. E eu sempre percebi que esses sistemas padrão, e que no final o aluno tem um papel, né, uma especialização, um mestrado, doutorado, ele é importante, mas não é a entrega que eu gosto de fazer. Não é a entrega que eu gosto de fazer na clínica. Então eu não quero entregar a educação básica. Eu vi que a Dr. Veit Philosophy, que é o que a gente desenvolveu, ela é algo mais. Não estou comparando com o que vocês criaram, mas eu falei, é isso que eu quero. Então a gente vai ter os cursos de imersão de implante zigomático, de carga imediata, de lente de contato personalizada, de ortodontia invisível com a doutora Cíntia, vai ter o curso de tudo, mas todo mundo vai, para entrar nesses outros, vai ter que entrar na nossa imersão da Dr. Veit Philosophy. E vão ser cursos mais pragmáticos, mais rápidos. Vão ser cursos rápidos, fortes, para a pessoa pegar a filosofia de como a gente pensa no antes, no durante e no depois. Isso vai mudar a cabeça, ou ele vai gostar daquilo ou não. Eu tenho um público, o meu dentista ele não é só número. Ele não quer só ganhar dinheiro, ele tem mais ou menos uma filosofia de ter um conceito como nós, propósito. Tratar o seu cliente como se fosse a tua própria família e agregar um pouquinho de valor para a tua comunidade, que é os trabalhos socioambientais que a gente faz. Então, o público que segue a gente é um público que é apaixonado por odontologia, apaixonado por gente, apaixonado por entrega de alta performance, que quer ver o Brasil como a melhor odontologia do mundo. Então, a gente tem essa demanda e é por isso que nasceu a escola que a gente está oficializando. Eu já faço os cursos, as residências, mas de forma informal. Agora a gente está protocolando o Instituto Dr. Veit Philosophy em cima desse suprassumo do que a gente aprendeu aí nesse 1 ano de disrupção aqui do G4. Que legal, que bacana. E Veit, então, aproveitando aqui, puxando agora um pouquinho para um outro lado, né? Na nossa conversa aqui, você já citou umas 2, 3 vezes aí, que também é nossa aluna, né? Doutora Cíntia, né? E doutora Cíntia também é doutora Veit, né? Sim, com certeza. Vocês são casados, né? Isso. E, cara, conta um pouquinho dessa história. Vocês se conheceram e se casaram depois? Vocês são sócios? Como que é essa relação, né? Tem a parte pessoal, tem a parte profissional. Conta, muito do pessoal que nos assiste aqui também são, né, de empresas familiares, às vezes com o cônjuge, às vezes com o filho, às vezes com os pais. Como que é um pouquinho essa... Eu vim também de família de empresa familiar. Então, conta um pouquinho na sua perspectiva, né, nessa parte da odontologia, da área de saúde, como que é ter uma empresa familiar, né, com sua esposa como sócia. Eu acho que é uma grande oportunidade, /risco, /desafio. Porque eu vi... Minha família é empresa familiar, meus tios e eu vi muita coisa dando certo e muita coisa dando muito problema. Entendi. Pro negócio e para a família. E quando a gente se encontrou, a gente percebeu claramente que a gente tinha valores muito sólidos, familiares, culturais,
que batiam, mas perfis de conduta totalmente diferentes. Que legal. Os dois são muito trabalhadores, muito de entrega, mas eu sou lá, sempre tô cheio de ideia, inovando, vendo o mundo, o planeta, tudo. Doutora Cíntia aqui, pé no chão. Mais razão. Pé no chão, razão. E isso gerou uma explosão de muito sucesso. Mas um desafio muito grande para dentro da família. Sim. Pessoal, para você achar o equilíbrio disso tudo. Então, onde começa o lá, né? Nossa, momentos desafiadores. E eu sou da filosofia, pelo menos, que não dá. As pessoas perguntam muito, né? Quando eu boto as caixinhas de pergunta lá no Instagram. Como você separa a vida pessoal, profissional? Cara, não dá para separar. É difícil. Né? Você tem que entender os momentos Sim. e tal, mas dizer que não, aqui é 100% família, aqui é 100% empresa... Não dá, né? A gente está aprendendo muito no G4, né? Vocês trazem muita informação. Eu cheguei a um momento, nós dois, que a gente achou que era algo que era evitar ao extremo ter família com o negócio. Hoje, você tendo alguns conceitos pré-definidos antes para que seja família em segundo lugar. Primeiro, o cara tem que ter a pegada que combine com o negócio, né? Sim. Seja filho, irmão, primo, ou seja o que for. No nosso caso, a coisa fundiu e está fundida. E a gente teve que aprender a achar o caminho correto de equilibrar isso tudo para fazer acontecer. Eu acho muito especial, mas a dica que eu dou é aprender cada vez mais, estudar de como colocar os limites de tudo, né? Seja numa empresa maior, de sucessão. Governança, né? Governança. É um desafio muito grande, pode ser muito importante e pode ser terrível, depende do quanto você amadurecer. Então, por isso é importante. Você não pode ser só um grande técnico em administração, um grande cirurgião, seja médico ou o que for, ou dentista. Você tem que ter um conceito na tua mente. O que você quer ser? Qual é a entrega que você quer dar? Busque pessoas, se for de família, que tenham pelo menos valores alinhados. Perfis diferentes para poder. É como vocês, né? Os sócios do G4. São perfis totalmente diferentes. Mas tem alguns valores ali que tem que ser os mesmos. Então, são inegociáveis e outros são alinhados. A gente tem isso lá, seja para questões familiares, mas para a empresa a gente tem esses valores muito sólidos, culturais, de política da empresa, né? Mas a gente tem perfis distintos, o que para a relação pessoal é um desafio que a gente vai amadurecendo com o tempo, graças a Deus, mas soma muito para o negócio. Tem que juntar essas características positivas de cada um para que um projeto de sucesso tenha longevidade, né? Legal, bacana. Veit, você também mencionou aqui, eu deixei para um pouquinho para o final mesmo, intencionalmente, mas você mencionou aqui em algumas ocasiões o Natal Azul, né? Sim. Que, inclusive, junto com a clínica, está fazendo 22 anos, né? Agora, no momento dessa gravação. Explica um pouquinho o que é o Natal Azul, por que ele surgiu, como foi a evolução dele, qual a importância, né? É um projeto social, né? Então, qual que é a importância que você enxerga de um projeto social para a iniciativa privada, né? Para os empreendedores? De repente, você pode inspirar alguém aí, trazer alguma coisa de legal, né? E dá para perceber que é algo que você gosta muito, né? Você tem muito carinho por isso, né? Gosto muito, Tony. Então, na realidade, quando a gente começou isso, a gente não tinha nem, vamos dizer assim, tamanho de empresa, nem faturamento para ter um projeto social, porque ele nasceu junto com a clínica, você imagine. E aí que está o ponto que eu acho mais importante. Na época que a gente começou, não estava na moda ESG, ser verde, ser azul, nem o lado socioambiental, nem o lado ambiental, nem o lado social, não era modismo. Era simplesmente valores que eu aprendi desde pequenininho. Meu pai e minha mãe faziam muito projeto social pelo Lions, aqueles clubes do interior. E eu adorava me vestir de Papai Noel, novinho, pôr a almofada, fazer ho, entregar, fazer campanha de cadeira de rodas. Precisava de almofada, né? No meu caso, acho que não precisava. Tô brincando. E aí eu percebi que isso tá na alma. Quando planta essa sementinha do bem e do social, ela fica na gente. Sim. Então, quando eu cheguei no Rio, o que não faltava era discrepância social. Verdade. A nossa primeira clínica, hoje a gente tem a sede ali, nós de clínica no Shopping Leblon, a área mais nobre do Rio, mas a gente começou na Tijuca, que é o centro onde é hoje
tá se montando o instituto, né? Uma clínica enorme lá, quase 1.000 metros quadrados de estrutura. A nova. O Shopping Leblon, ela é uma posição premium, vamos dizer assim, da Dr. Veit, né? O instituto lá na Tijuca. E o instituto na Tijuca, onde é a base, onde começou tudo. A clínica base começou ali. E em volta nós temos um cordão de área social, de comunidades. E no primeiro ano já apareceu uma pessoa pedindo um apoio. Ah, Dr. Veit, podia ajudar a gente com brinquedos, que as crianças não têm nada no orfanato e tal. E eu sempre tive uma relação muito próxima com os pacientes, é uma coisa muito de entrega, né? Então eu falei, olha pessoal, quem me ajudar com os brinquedos, eu vou dar um kit de escova de dente para a família. A gente já tinha o protótipo da primeira escova nossa. E vou dar esse tanto de escova também para as crianças que receberam. Que legal. E aí já teve ajuda para 2 instituições no primeiro ano. Mas a gente não tinha experiência nenhuma ali de montar no Rio. Foi duro, porque o pessoal do Morro ouviu da comunidade que tinha entrega de uma festa e tal. De repente veio 10 vezes mais crianças do que devia. Foi sofrido, a gente foi se organizando. Entendi. E assim, o mais importante nisso tudo é a verdade. Sim. Fazer de verdade. Então, por que existe o Natal Azul? Por que ele aconteceu? Primeiro, assim, eu acredito que ele é muito importante para o exemplo que eu vou dar para o meu colaborador. Quem gosta ou não gosta de social, na marra ele entra no conjunto. E muitos que não gostavam hoje fazem. Sim, com certeza. E eu percebo que dentro do meu time, as pessoas às vezes menorzinhas, que ganham menos, ajudam mais. Então, por isso eu era uma empresa que não faturava quase nada no primeiro ano, e por que não a gente ter um projeto social para isso acontecer? Sim. E ele deu certo, porque ele era verdadeiro. Ele era algo feito para valer. Mas ele tem um conceito, o slogan do Natal Azul é o amor constrói e a atitude transforma. Eu ia falar, é aquele ditado, né? A palavra inspira, o exemplo arrasta, né? A gente faz questão de não só dar presente, não só de dar os kits de escova de dente, dar as palestras de instruções general, de fazer uma festa linda com guloseimas, com tudo, trazer artistas que vêm cantar para mim, que são pacientes nossos queridos que vêm, já veio muita gente super legal, Bochecha, Perla, muita gente especial que faz essa festa mágica, que planta uma sementinha no coração, mas a gente faz questão de plantar a atitude de que o maior realizador de sonhos da vida de uma criança dessa é a atitude dela. É difícil falar disso, dependendo do contexto. Então a gente usa o brinquedo, usa a festa, usa o kit de escova de dente, as cestas básicas para a família, de isca. Entendi. Ela é apenas a isca. São 2.000 famílias, 2.000 crianças que a gente usa disso. Mas para ela estar participando do Natal Azul, hoje a gente tem um alinhamento muito grande com as diretoras de orfanato, de escolas. Durante o ano inteiro elas têm que ter uma frequência mínima. Legal. Uma nota mínima. Tem um incentivo, né? Tem um concurso de redação do tema do ano. Legal. Então a gente tem 10 mandamentos. Então, isso virou um instituto à parte mesmo? Ou é uma ação... Ela é uma ação não necessariamente estruturada? Então, há 12 anos atrás a gente quase montou ele institucionalizado, mas teve aqueles momentos que teve muita ONG, uns problemas disso. Eu fiquei com medo disso ser confundido como algo que a gente quisesse estar ganhando alguma coisa então, com isso. Não é necessariamente um instituto ainda, mas é uma ação social. É uma ação forte com muitos pacientes hoje. Hoje o Natal Azul ele já pode existir se a gente não existir mais. Entendi. Existem pessoas especiais que fazem ele acontecer. Que bacana. Então extrapolou um pouco. Só a gente. A sua figura então, sim, e a empresa. Muitos pacientes, muitos colaboradores, ex-colaboradores que participam ativamente. Mas o mais importante, o amor constrói e a atitude transforma. Plantar. Então, todo ano tem esse tema. Tem um ano que é patriotismo. As crianças têm que fazer toda a redação sobre patriotismo. Desenhinhos sobre patriotismo. As crianças que ainda não sabem escrever. E a gente premia para que a criança daquela comunidade seja vista como um herói. Então, a gente dá o melhor prêmio, troféu, faz festa, o artista entrega, não só para aquele que virou jogador de futebol ou outras referências mais difíceis dentro da comunidade. O cara que fez a redação mais incrível sobre o tema da água do planeta, diversidade, inclusão. Cada ano tem um tema. E essas crianças de cada escola, elas viram o herói do ano. Imagino. Então, assim, a gente preza muito por isso, seja na sustentabilidade, ou seja, na parte social, o equilíbrio.
não só conversa. Essa questão só do marketing social, o marketing da sustentabilidade, é algo que me entristece, né? Ver o pessoal só pintando de bonito, de dourado, e a gente acha que tem que ter essa atitude de incentivar a realidade, de pôr a mão na massa ali e fazer a coisa acontecer. Inclusive, isso é um ponto interessante, porque né, em uma das nossas edições aqui do evento do Class, né, do G4 Clube, a gente teve uma parceria com a BMW. Sim. Né? E a BMW tá nessa pegada aí, né, de sustentabilidade. Sim, tal. sim. Isso aqui não é publi não, tá, pessoal? A BMW apoiou uma ação nossa, mas é porque o Dr. Veit é embaixador da Sim, BMW, sim. né? Exatamente para essa parte da questão da sustentabilidade, né? É muito legal isso aí. Eu achei muito bacana e foi legal você lembrar isso, porque aconteceu na verdade. Uhum. E existem uns conceitos, eu adoro a cor azul, já vou chegar nisso, o que é o Natal azul e tal. Essa é a próxima pergunta, por que é azul? Mas além disso, né, deles serem da Alemanha e eu ter a minha família vindo da Alemanha e tal, na realidade foi simples. A gente lançou a primeira escova dental biodegradável do Brasil, quando não tinha essas multinacionais que hoje tem, a gente foi pioneiro. E quando eu fiz essa palestra, na sequência da minha palestra, estava o presidente mundial da BMW lançando o carro que hoje eu sou embaixador. O i3. O i3. Que legal. Mas a primeira versão, que tinha uma autonomia mínima. Mas eles assistiram a minha palestra. Uhum. Fala, que esse dentista louco, o que está fazendo aqui, lançando uma escova de dente biodegradável? Na época, nossa, eu já estava 10 anos atrás disso. A primeira versão não tinha conseguido, era de plástico, uma gotinha d'água para a pessoa lembrar de fechar a torneira para quando escova os dentes, que já economiza 11 litros d'água, no mês dão 1.000 litros d'água, mas ali a gente estava lançando uma escova de ácido polilático da mandioca. E eu apresentei o conceito nosso, que é inovação, design, alta performance e atitude socioambiental. Sim. E eles pegaram o meu cartão ali e ficaram de olho e me acompanhando. E teve um momento que a BMW quis fazer campanha com 5 pessoas influentes, mas que não fossem artistas mainstream. Queriam pessoas como eu, que senta a bunda no mocho ali para trabalhar, mas que têm atitudes reais, sociais, ambientais. E aí escolheram a mim, chefe de cozinha, pegaram pessoas dessa forma para serem os embaixadores. E eu achei lindo aquilo ali. Eu estava vendo, inclusive, um carro elétrico de uma outra marca, e na época eles me convidaram para isso, e eu achei o conceito todo muito bonito. Eu tinha aquela sementinha guardada deles lançando ali a primeira versão. Hoje o carro está muito melhor, com uma super autonomia, um conceito maravilhoso da BMW, realmente não é público, como você está falando, é uma coisa real. E aconteceu por isso, pela realidade do que a gente faz. Eles queriam pegar embaixadores que não fossem só artistas conhecidos e pessoas que, na realidade... Não somente influenciadores, né? Não falham um texto bonitinho, só e tal, e nunca pôs a mão lá na terra para saber como é que funciona. Eu acho isso muito importante, né? Nós estamos num momento de muitos radicalismos e a gente precisa que as pessoas entendam o que é a realidade. O que move o mundo, o que move o Brasil, o que é preservar, o que é manter e não ter fome no planeta, que é um dos maiores problemas que nós temos no mundo. Então, eu acho muito importante o equilíbrio, seja na atitude social e seja na atitude ambiental, como a gente tem o movimento do Salve Planeta Azul também, que estimula dentistas hoje, chamados dentistas azuis, a ter essas ações dentro das próprias clínicas, dos próprios consultórios, ações práticas que diminuam o impacto ambiental, seja usando lâmpada de LED, conversão de energia elétrica no telhado da clínica, captação de água da chuva e fazer um trabalho social na tua comunidade. Seja pequenininho, adote 2 crianças, um velhinho, seja o que for. O importante é fazer, independente do seu tamanho, né? A verdade, eu acho que é o maior exemplo que eu acho que pode acontecer. A verdade, ela prevalece sempre, né, Antônio? Perfeito. Dr. Veit, para terminar, por uma curiosidade mesmo, por que azul? Tudo do Veit é azul. Tudo do Veit é azul, né? Conta um pouquinho dessa história. É só preferência mesmo ou tem alguma... Então, eu na realidade, eu tenho uma preferência desde novinho por azul. Tanto é que minha família lá no Rio Grande do Sul, a maioria é colorada e eu gostava da camisa azul do Grêmio. Queriam me expulsar da família. Eu gosto muito da cor azul. Acho uma cor positiva, uma cor do bem, uma cor de energia muito boa. Mas... na realidade, o Natal... Você vê que a gente também gosta, né?
Pois é, tá tudo alinhado. Na realidade, quando comecei o Natal Azul, foi pelo choque. Eu fui pesquisar e existia um conceito dos primeiros Papai Noéis serem azuis. Verdade. E eu quis chocar as crianças mesmo, para elas perguntarem para os pais por que esse Natal azul. E a gente trabalhar que não era só o Papai Noel do presente, do comercial, que tinha algo mais nisso. Então as crianças da escola, as diretoras falam, mas o Papai Noel azul, ele não é só presente, né? Ele tem uma coisa a mais. A gente tem que falar de outras coisas. Então a gente queria trabalhar o Natal Azul, que hoje é Natal Azul o ano inteiro. Desde a pandemia, agora a gente atende também com cestas básicas as famílias das crianças. Não só no final do ano. Não só no final do ano, só vira grande festa, né? Uhum. Mas a gente trabalhar esse conceito de chocar, de trazer algo mais do que só o lado comercial do Natal, de venda, de brinquedo, de presente, de que a gente pode fazer algo mais com esse tema, né? De o amor constrói, a atitude transforma. E depois, quando a gente foi para o lado da sustentabilidade, que quando a gente lançou os produtos, eu queria que fosse o melhor produto, com a melhor cerda, com o melhor design, mas eu queria alguma coisa, igual a gente faz com a clínica. 10% ali da nossa margem vai para o nosso projeto social. Eu queria que os produtos tivessem uma parte que fizesse um impacto para a nossa sociedade, mas eu queria isso de uma forma mais amplificada. Já que eu, como clínica, tenho um limite para crescer, os produtos não. Sim. Ele pode ir para o mundo inteiro sem eu ter que estar lá na gôndola. Exato. Então, a intenção nossa é transformar esses movimentos de atitude sustentável no dia a dia. Então, a gente faz várias ações, não só no segmento de odontologia. Hoje, a gente tem a chancela do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo a nova sede do Conselho da Autarquia Máxima da Odontologia em cima dos conselhos do Salve Planeta Azul. Então, a gente prega na área odontológica, mas fizemos, por exemplo, a música do Salve Planeta Azul, que eu fiz com a minha filhinha, foi gravada pelo Cidade Negra, foi cantado no Palco Mundo do Rock in Rio. Que legal. Tá? Então, o azul foi assim. Tinha um livro chamado Ouro Azul, que fala sobre a água do planeta. E lá na Rio Mais 20, na pré-Rio Mais 20, quando eu ainda não tinha escova biodegradável, era uma escova com a gotinha d'água. E aí o ouro azul era tudo que eu queria. Que ele falava não só do ouro azul da água, mas do conceito do Blue Economy. Não só o green, o radical, de que tudo é errado, que não tem que produzir, não tem que ter agricultura e nada. É o equilíbrio entre o que a gente pode fazer para preservar o nosso planeta, e o Brasil faz mais do que muito país no mundo, muito mais. Tem gente fazendo besteira? Tem. Claro. Tem que ser marcado firme? Tem. Mas a gente tem muita gente séria, as maiores reservas hoje. Nós temos muita coisa bacana, o agronegócio nosso é fantástico. Sim. E eu sou uma pessoa no meio disso tudo. De onde eu vim e onde eu estou hoje, eu consigo ter grandes referências dos dois lados e eu acho que eu sou um intermediário disso tudo. Eu acho que o azul me representa entre isso tudo. Essa questão da economia verde, só radicalismo, eu acho que não resolve. Se for tudo proibido, o mundo vai passar fome. Não tem progresso, né? E se for só economia, também não dá. Então a gente tem que achar um equilíbrio. Perfeito. E eu acho que essa economia azul é onde eu me encontrei e é a minha cor favorita. Então ficou Natal azul, Salve Planeta Azul, o mundo azul e que as contas fechem no azul, né, Tony? Pra gente continuar fazendo nossas loucuras, nossos movimentos do bem, né? Exato. São loucuras do bem, mas são loucuras a gente começar a inovar com tudo isso, né? Inovar sem conta azul não dá, né? Olha, a gente passa por muitos momentos da conta vermelha, mas sem abrir mão desse nosso compromisso, porque todo empreendedor tem os seus momentos, né? Sim, altos e baixos. A gente passou aí por anos desafiadores e mesmo nesses anos a gente fez mais do mundo azul, mesmo com a conta no vermelho, porque a gente acreditou que a gente daria a volta por cima. Que quando tem solidez, força, fé, disciplina, constância, a gente vai em frente. É isso aí, sem dúvida. Pessoal, bati um papo super legal aqui com o Dr. Veit, vários insights, eu aprendi aqui, né, sobre essa necessidade de quem é dessa área, né, um profissional, né, como um médico, um dentista, um advogado, né, o que quer que seja, nessa característica, precisa ter um pouco mais de diversidade no seu negócio para poder pensar de maneira mais escalável, para poder pensar no seu futuro, né, para poder ir aos pouquinhos, conforme sua carreira vai evoluindo, depender um pouquinho menos, né, das suas mãos, né, da sua hora, para poder ter sua renda, sua receita lá. Aprendemos também um pouquinho de como que é
esse trabalho em família, né, numa empresa familiar. Falamos aqui um pouco falamos bastante, na verdade, né, sobre essa parte social e a importância disso até para inspirar, né, suas equipes, para inspirar a sociedade. Falamos também sobre a própria família, né, os nossos filhos, né, para dar o exemplo, né. Só tem essa sementinha porque plantaram em mim, né? Se a gente não plantar também... Surgiu de lá e com certeza você está passando isso adiante para a sua próxima geração, Sim. né? São 2 filhos, né? São. Um menino e uma menina, né? Sim. Como é o nome deles? Laila e Natan. Laila e Natan. Falamos também sobre a necessidade de se expor, né? De uma maneira apropriada e real, né? Em mídias sociais, como que isso ajuda no negócio, né? E, foi uma conversa cheia de insights, cheia de aprendizados, então estou muito feliz. Estou saindo aqui com vários aprendizados, já vou até puxar minha equipe aqui para conversar sobre algumas das coisas que eu ouvi aqui nessa conversa. Queria saber, Dr. Veit, se você quer dar aí uma última palavra, uma dica, deixar sua rede social aí para o pessoal seguir, né? Ou algum site, algum blog, algum livro, ou alguma recomendação aí para quem está nos assistindo aí como uma mensagem final. Bom, primeiramente, pessoal, quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente. Estou aqui de coração, como tudo que eu gosto de fazer. Eu posso me dar o luxo de quem ralou muito, né? Eu passei a faculdade trabalhando mais do que todo mundo que me conhecia, virando noite, saí da faculdade trabalhar. Como eu comecei muito cedo, eu comecei também a colher alguns frutos, e esses frutos, o maior não é financeiro, é de poder escolher o que eu quero fazer da minha vida, com as pessoas que eu quero me envolver. E hoje, mais maduro, eu escolho mais ainda. E foi uma grata surpresa ter conhecido essa família G4. Quero agradecer aqui de coração ao Tony e a toda essa família maravilhosa aí. Trabalho lindo que vocês têm feito. Hoje o Nardon foi almoçar com a gente, fiquei super feliz. Dá um abraço nele. No Thales, está fazendo um trabalho lindo. Alfredo, que veio lá do Rio. Lucas, que vai nos prestigiar lá no Rio para fazer o tratamento. Carolzinha, que estava com a gente. Esse pessoal é um pessoal incrível e que eu fico muito feliz de ver essa revolução que eles estão fazendo na educação brasileira e mundial. É um case que tem sido muito legal e ensina pra gente o quê? Nunca existe limite, sempre você vai se surpreender. Busque no seu dia a dia se surpreender. Busque inovar, saia da zona de conforto. Busque fazer algo com o coração, com força, com disciplina, com vontade. É isso que a gente tenta fazer dentro da Dr. Veit com a nossa filosofia. Apesar de ter um limite, porque a gente quer ser a performance mais refinada da odontologia no mundo, mas a gente pode inovar, a gente pode ter nossa escola de negócio que saiu de uma verdade de agora colocar um pouquinho da semente do que a gente criou para o mundo. Pode ter a Veit Smile porque foi uma necessidade dos meus pacientes. Tem os trabalhos socioambientais porque é uma necessidade do Ikigai, do propósito de vida nosso. Então busque, sempre existe uma forma de fazer algo mais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos projetos futuros, vem por aí o Instituto Dr. Veit Philosophy. Vocês podem seguir a nossa página no Instagram, que é dr.veit, dr.veit, e também a página da Veit Smile, @VeitSmile. Tá? Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Quem quiser saber mais, pode mandar direto para nós. Depois eu passo os contatos, eles colocam aí na legenda para vocês. E contem conosco. Tá aqui uma grande oportunidade, seja para quem for, de qualquer área que for. O G4 ele tem sido muito interessante para a gente e eu quero ver esse Brasil pujante. Então acompanha aqui que os caras são feras. Muito obrigado aí, Tony, pelo carinho e pelo espaço. Eu que agradeço, Veit. Pessoal, fica ligado aí, a gente tem vários episódios muito legais ainda por vir, né? O G4, o Geração G4 aqui está cada vez melhor, trazendo aqui convidados muito legais, de histórias muito distintas, de segmentos diferentes. Então tem muita coisa que você ainda pode aprender seguindo a gente aqui. E para ficar ligado, para não perder nenhum episódio, segue a gente lá no Instagram, @G4Podcasts. Tá fantástico lá, a gente faz alguns cortes, bota lá já alguns insights, tudo, e lá você fica sabendo quem serão os próximos convidados, quando saem os próximos episódios. Não deixa de seguir a gente lá. Me segue também, @TonyCelestino. Tô lá para dar dicas, botar minhas caixinhas de perguntas lá, responder vocês. Então, estamos juntos nessa jornada para aprender cada vez mais, para difundir cada vez mais esse empreendedorismo aí para o nosso Brasil, para que a gente consiga alcançar
o objetivo final aqui do G4 Educação, que é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030. Conto com você, Dr. Veite, e conto com você aí também. Até a próxima, um abraço.